noite, irmãos. De joelho vamos buscar a Deus. Senhor, nosso grande Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos estar aqui te buscando, Pai, e porque o Senhor está sempre à nossa disposição. Senhor Deus, tem aqueles também que gostariam de estar aqui, mas não podem. Então nós te rogamos, Pai, que seu Espírito Santo os visite onde que eles estiverem. Há aqueles, Pai, que nós gostaríamos que tivessem aqui, mas que não estão, ainda não acharam os seus caminhos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor os direcione para que um dia eles estejam aqui enquanto ainda é tempo. Nessa quarta-feira, Pai, quando viemos te buscar, fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos, eu já de antemão coloco tudo aos seus pés, Pai, para que o Senhor continue direcionando nossa vida, porque o Senhor é o único caminho e nós somos muito felizes por poder contar contigo. Perdoa os nossos pecados, Pai, abençoe as visitas, abençoe a todos que estão aqui, o pregador, e que esse culto seja para a sua honra e para nosso engrandecimento. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dias de choro. Eu estou muito contente de estar com vocês essa noite aqui, porque vi na quarta-feira, na igreja, eu penso que é uma bênção, sabe, gente? Nós estamos tão elevados com as coisas por aí, com essas coisas que vão passando, e nós vamos ficando, vamos deixando, vamos nos acostumando. E esquecemos de ter assim uma comunhão, vamos dizer, corporal com Deus. Vir na casa de Deus para conversar com Ele de perto, para conversar com os irmãos, mas para ter uma comunhão bem assim, pessoal, na casa de Deus. Na casa da gente, a gente também tem encontro com Deus. Não sei quantas vezes se encontra com Deus. Se é de manhã, meio-dia, não sei. Mas aqui é a casa dele. Por isso que é importante vir na quarta-feira. Essa é uma tendência muito grande de tornar-se sabatista, quer dizer, vir só o sábado para a igreja. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Então, como eu disse, nós estamos indo para os dias muito difíceis. Nós fazemos tudo para dar certo, mas as coisas não caminham para o lado bom. Alguns pensam que eu sou meio negativista. Não é isso, é que a realidade é essa. Eu gostaria muito que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Joel 2. Joel no capítulo 2. Joel. Eu estou falando tão mal assim, podem me cobrar. Se a dicção está ruim, vamos melhorar. Joel 2, verso 1 e 2. Legal agora? Todo mundo achou? Tem as Bíblias mais difíceis. Quando você falar achou, então diga amém. Esse profeta Joel, ele fala muita coisa assim que aconteceu na época dele. E o que nós vamos falar agora, esse pouquinho, estava muito difícil nos dias deles. Acontece que a profecia, às vezes, era dividida em pedaços. Tipo assim, cumpriu-se um tanto no tempo dele, um tanto depois, e outro tanto está se cumprindo agora. Acharam aí? Está difícil daí. Misericórdia ali, ó. Será que é tão difícil achar esse livro? Não adianta dizer a página, porque a Bíblia não é igual à tradução, né? Vamos lá então, verso 1 e 2. Diz algumas traduções, tocai a buzina. Outros falam, tocai a trombeta. Tocai a buzina em Sião, diz a minha. E clamai em alta voz no monte, no santo monte, da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e dias de tristeza. Dia de nuvens, dias de trevas espessas. Fala negrume. Algumas Bíblias falam negrume. Como a alva espalhada sobre os montes.
Povo grande e poderoso, o qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Aí, no capítulo 2 ainda, agora nós vamos ler o 15 e o 17. Quem que lê para nós? Se você achar, lê. Lê aí, meu companheiro japonês branco. Joel, você chegou agora? Quem achou aí? Vani. Sem óculos? 15 e 17. Parou. Ó, quando eu falo tocar a buzina em Sião, está dizendo tocar a trombeta, tocar a buzina na igreja. Sião quer dizer igreja. E o que mais? O que é a proibição? Alguma tradução diferente? Isso! Assembleia solene. Proibição de um monte de coisa que não vamos falar agora. O que mais? Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os meninos e os paimanos. Para o noivo da sua câmara e as noivas do seu tal. Isso mesmo. Chorem os sacerdotes, diz o Senhor, e que o alfeite e o altar, e digam: pouco do fogo, e não entrega da esperança ao próximo, para que as nações façam verificar que o que diriam os filhos do povo. Isso mesmo. Quando ele fala entre o altar e o alpendre é ali, a partir dele já é um pendre. Por que ele reclamou assim? Por que ele implora? Ele disse assim, olha, faça uma reunião, gente, por favor. Precisa fazer jejum. Precisa se reunir para orar. Por isso que eu disse que o tema é dias de choro. Gente, se você parar para ver, graças a Deus que estamos aqui. Mas nós vivemos uma época assim, na igreja, não estou falando de fora, estou falando da igreja adventista, dos cristãos adventistas, profetas adventistas, que guardam o sábado, que devolvem o dízimo e tudo mais. Sabe, é muito formalismo, sabe? Formalismo vem de forma. O que é forma? Forma de fazer pão, forma de bolo, vem da forma. Então, às vezes, o camarada tem uma forma de cristão, mas lá por dentro é um vazio. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, mas será que eu estou nessa? Será que eu sou um vaziozão por dentro? Só a casca, sabe? Eu me senti assim tão pequeno, comecei a chorar lendo a Bíblia, imagine. Porque nós todos, gente, temos uma tendência muito grande de estar acostumado com essas coisas por aqui. Nós achamos que está tudo bem, que vai ser o Dilma vai melhorar porque vem outro. Mentira. Não vai. Nós achamos que os europeus, o mundo inteiro se reuniu lá para melhorar o meio ambiente e diz que vai melhorar. Gente, não vai melhorar. Não vai. Porque é dias finais, gente. O relógio está bem com o ponteiro bem em cima. Não há mais tempo de festa. Diz o pastor Bezerra que não é tempo de festa. Sabe, gente? Não é tempo de ficar fazendo festa. Nós precisamos descansar, precisamos passear, precisamos reunir a família para almoçar junto. Tudo isso é muito bom, precisa. Mas não é tempo de festa, de alvoroço. Não pode, não dá mais. Na igreja nós nos reunimos no sábado, às vezes fazemos aqui sabe? Tudo muito bonito, gente, mas fica assim muito formal. Às vezes termina o culto, saímos daqui fazendo uma baderna, conversamos, sabe o negócio? Onde é que a gente está? Sabe? Quando ele falou isso lá, eles estavam vivendo um tempo difícil, muito difícil. As coisas estavam complicadas dentro da igreja. O pessoal estava, sabe, se deixando levar, se misturando com todo mundo, sabe? Não fazia diferença. Será que nós fazemos diferença? Será que fazemos? Quando ele fala proclamar um jejum, orem, chorem os sacerdotes, se juntem as famílias. Ele fala até o bebezinho que mama, imagine. Porque as mães largam as crianças para lá e vão meio de qualquer jeito, sabe? Vão criando, desde que a internet crie. A situação, gente, nossa, é muito grave e complicada. Quando a gente fala assim de choro, não é só espiritualmente
fora dos eixos. Nós estamos com muito choro em tudo que é lugar. O que está a tragédia no Brasil hoje? Não falam de política? Isso não conta. O que está mais difícil hoje? Cadê as enfermeiras? Então, tem até um nome esquisito que vem vindo. Uns que tinham só, fazem um monte de estrago. Esse dia um cientista falou as verdades lá, os caras não gostaram. Porque não pode, eles não podem falar toda a verdade, senão o povo endoida mais do que já está. É muita praga num lugar só. Imagine chegar ao cúmulo e dizer que as meninas, as mulheres não podem engravidar, porque senão está correndo perigo. E está correndo perigo, eles não estão mentindo. É que a imprensa ela não pode abrir mão porque tem regras, senão complica mais do que já está. Hoje, não é no Brasil o problema é no mundo. Se você for assistir aqueles vídeos lá dos homem-bomba lá, sabe, é muito grande. Aqui no Brasil está cheio de homem-bomba fazendo, diz que é brasileiro aí. Até apareceu uma reportagem de dia aí. É que nós precisamos ver a nossa vida, nós precisamos viver, gente, nós precisamos... Mas aí a gente começa a se misturar para dentro de Deus, por favor, ajuda a gente, não desampare, diz o verso. Não desampare a gente. Mas nós começamos, sabe, ficar agarrado do lado de lá, e as coisas ficam complicadas. Sabe por que não há mais poder assim na igreja? Porque nós não temos, gente, individualmente uma comunhão com Deus de verdade. Nós temos mais ou menos. Tudo bem, eu vou na igreja, devolvo o dízimo, vou quarta, vou domingo, vou sábado. E não é suficiente. Não é. Só que as pedras estão clamando. O pastor, quem estava na central sábado à tarde? Dos daqui. Não tinha ninguém daqui? Quem estava lá? Não estava, né? Então vou contar só para vocês ficarem querendo com um ciúme. Ele contou a experiência dele. Era Arilton o nome dele. Aquele da Novo Tempo lá. Arilton, né? Eu nunca tive essa história dele. E aí ele contou para mim, vou contar uma coisa. Ele disse que quando ele tinha 13 anos, lá no Espírito Santo ele morava, ele é de lá. Ele disse que chegou montaram uma tenda lá. Aí disse que convidaram, aqueles folhetins, foi lá na casa dele, alguém entregou. Tem lá um programa, vou ensinar a Bíblia, não sei o que ali. Desde que ele olhou assim, e aquele tempo tinha os Trapalhões, né, na Globo, né, antes do Fanatismo, os Trapalhões era 7h30, não sei que horas que era o programa. Desde que ele falou assim, eu vou ver meu programa. Inclusive eu assisti esse programa. Os mais velhinhos, né, os novos nem sabem o que é isso. Mas daí, disse que ele olhou assim, eu vou ver meu programa. Mas quer saber, olhou de novo, disse que eu vou. E foi. Disse que estava assim, cheio d'água, disse que ele morava meio na favela, disse que estava a rua cheia d'água assim. E ele disse que colocou uma sandália na bermuda e foi lá. Diz que era um médico que estava fazendo a palestra e levou 60 dias, o médico fez de palestra, 60 dias de palestra. Não era só 15 dias, 60. Sabe quantos batizou? Só um menino de 13 anos. E esse menino era ele. O único. Daí ele explica assim, eu garanto para vocês, ele dizia, que naquele dia falaram para aquele médico lá, o senhor não parece um evangelista, foi lá e pregou só para um rapaz, só um se batizou, 60, imagine, 60 dias. Daí ele conta a história do médico, depois que se atentou e não sei o quê, e foi para o hospital, disse que, eu quero ver minha radiografia. Daí o médico se olhou assim, eu não vou aguentar, não vou passar muito tempo, tá tudo bem. Daí ele diz assim, o médico não sabe que só na minha família são 4 pastores. Ele não sabe também que são quase 1 milhão de estudos bíblicos que tem no Novo Tempo. 1 milhão, gente. Quase 1 milhão. Só em Curitiba são quase 9.000 estudos rodando direto. O serviço do médico foi perdido? Claro que não. Daí ele começou a contar diz que ele se batizou, daí disse que quando deram uma Bíblia, aquele tempo já dava um Bíblia pra gente. E eu tenho um monte de tempo. Diz que no primeiro sábado, São Antônio, mostrou a foto do São Antônio lá. São Antônio não era igual ao irmão assim, mas era velhinho igual ao irmão aqui, o irmão Daniel. E a esposa dele assim do lado. Bem simplesinho, sabe? Gente
hiper antiga e simples. Daí que o irmão Antônio falou assim para ele, escuta, você tem compromisso hoje à tarde? No primeiro sábado já. Daí que ele falou assim, não. Você vai comigo fazer visita? E aí o piazinho de 3 anos, eu vou. Foi. Pega a tua Bíblia. Levou a Bíblia. Aí que fizeram 3 visitas. Só que tudo que a visita que ele fazia, ele falava pro piazinho assim, leia o verso tal. Leia São João não sei o quê. Leia isso. Aí terminaram os 3 visitas daquele dia, aquele sábado. Aí que terminou e falou assim, escuta, sábado que vem você tem compromisso de tarde? Eu falei, eu não. Você vai comigo? E o piazinho falou, eu vou. E eu comecei a chorar, eu falei isso, comecei a chorar. Daí ele falou assim, olha, foi o segundo, terceiro, no terceiro sábado o piazinho invocou. Mas irmão, o senhor não vai ler não, é? Eu não, disse o velho, eu não. Mas por que você não vai ler? Porque eu não sei ler. O velhinho não sabia ler. Por isso que eu trago você. Eu sei que ele vai contando a história dele. Daí ele fala assim, ó gente, ninguém, isso vocês sabem, ninguém dá aquilo que não tem. Como é que eu vou falar de Jesus para os outros se eu não tenho ele? O pastor Bezerra também fala, até essa moça ali tem a cópia lá, ele fala assim, ó, diz que nós vivemos um Cristo histórico, sabe? Cristo histórico. Nós não vivemos um Cristo de verdade na nossa vida, nós não vivemos. Nós até falamos daquele Cristo histórico, mas não vivemos ele. Então, gente, na verdade a história é muito cruel. Depois eu termino a história do pastor lá. E agora eu queria que você lesse para mim Joel, o 12 e o 13 agora. Quem se atreve? Por favor. O mesmo capítulo 2, verso 12 e 13. Vocês viram que no começo ele faz um apelo, né? E depois ele diz assim, não, vocês podem, agora vocês fazem um jejum, se reúnam, que está na hora. E depois? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. É isso aí. Veja, eles tinham um costume, era tradição na época dos antigos de Israel, lá que eles jogavam cinza na cabeça, lembra, e rasgavam a roupa. Vestiam-se com sacos, né, e cinza, diz a Bíblia. Só que agora, o profeta diz, não adianta esses formalismos de rasgar a roupa, não sei o quê. É para rasgar o coração. Então, nós estamos vivendo, gente, pode acreditar, nós estamos vivendo uns dias bem complicados e vai se complicar mais. Daí, falando do pastor, ele disse que, daí contou do médico, contou dele, não sei o quê. E no final ele faz um apelo assim, ó. E daí a gente ficou no chinelo mesmo. Tinha bastante gente. Ele falou assim, olha, se você quiser, eles deram um material para nós bem bacana. E vocês, quem será que tem? Eu tenho, é bonito. É bem legal o seu estudo. Ele falou assim, quem quiser trabalhar para salvar uma pessoa ano que vem, pode vir aqui. Mas sabe como que ele fez? Não se atreva a sair do teu lugar se você não levar isso a sério. Mas ele falou sério. E sabe o que eu me lembrei na hora? Jesus, quando chegou lá, naquele dia no templo, eles estavam jogando e fazendo aquelas trocas de ladragem, ele chegou lá, antes de ele pegar o azurrague de Snow White, ele fala, quando ele fala, as pessoas correm. Sabe por quê? Porque ele falou com autoridade, gente, autoridade divina. E quando o pastor fala aquilo, as pernas amoleceu. Ele disse assim, olha, não se atreva a sair do teu lugar e vir aqui. E eu digo, meu Deus, olha quem está falando. Ele falou sobre as 4 leis do céu. E aí, a gente foi na frente. Aí ele também começou a chorar.
Então, irmãos, ele disse assim, olha, se abrisse a cortina, isso a gente está acostumado a escutar. Ele disse assim, se abrisse a cortina para vocês verem a guerra entre o bem e o mal, eu garanto para vocês que vocês iam largar tudo. Carro, tudo que vocês têm que se possa imaginar. Vocês largam tudo para pregar o evangelho. Tudo. E eu acreditei no que ele disse. Porque nós estamos grudados nessas coisas daqui. E eu não vou para você, estou falando para mim também. Eu gosto de comprar tênis. Eu já não comprei um carro porque a mulher não deixou. A mulher não deixou, você não tinha comprado. Nossa, que negócio bonito. Tem duas coisas que eu gosto muito, é de bolsa e de tênis. Não falo do relógio. Então assim, imagine, gente, as coisas estão num certo lugar aí que a gente está assim muito, a gente fica confuso. Por que fica confuso? Porque nós ficamos metade para o mundo, metade para o céu, e isso não dá certo, não dá certo. E se a gente demora com a metade para lá? Isso não dá certo. Então daí ele contou mais uma. Eu não sei quantos vocês têm a Novo Tempo, eu estou arrumando a minha para ver se consigo colocar no tempo em casa de novo, estou sem. Ele disse que numa dessas gravações lá, porque aquele pessoal que vai lá, eles chamam mesmo. Tipo assim, às vezes tem 12. Eles chamam o pessoal lá, eles ficam uma semana, eu já fui lá. Eu sei como é que é. Na gravação lá. Eles chamam as pessoas, ficam uma semana lá. Eles pagam hotel, tudo lá, e eles ficam lá, gravando. Não sei se uma semana, eu sei que eles gravam direto ali. E numa das últimas que ele gravou, tinha três pastores, não sei quantos viram nesse programa. Tinha 3 pastores. Claro que de outras igrejas, né? Diz ele que foi uma batalha que ele teve. Diz que ele nunca se sentiu tão cansado, mas tão cansado, que tinha um deles que perguntava demais perguntas de rachar o cano, assim. Daí ele fala que diz que só que não eram os 3 pastores. Tinha pastores auxiliando os caras por fora. Esses que estavam lá. Diz que foi cruel, mas foi muito difícil. Daí diz que quando ele termina, ele fala que estava muito cansado. Daí diz que um dia ele estava na igreja no Espírito Santo, numa igreja lá, você acha que ele fala a igreja dele? É que a igreja quando ele nasceu, onde ele frequenta, quando ele pode. Chegou lá, diz que tinha um irmão com um piazinho. Não tem nenhum piazinho para mostrar aqui. Piazinho assim, e ainda, talvez de colo, isso é uns 7, 8 anos. Aí diz que a mãe não podia falar para ele do testemunho, que estava chorando muito, a mãe do piazinho. Aí o pai vem e começa a se reportar, ele contar, e traz o piazinho no colo. Assim, daí dá o piazinho, sai na foto, tá na foto. Deu o piazinho, ele pega o piazinho no colo, e o pai começa a contar o que aconteceu. Desculpe, eles estão assistindo o programa lá, né? O dia de gravação, o piazinho, o pai e a mãe. Daqui a pouco que o piazinho dá um salto assim do sofá e fala assim, pai, olha o anjo do lado do pastor, olha o anjo do lado, tá vendo? Olha o anjo. E o pai não enxergava, não conseguia ver. Mas aonde? Do lado do pastor. Mas aonde? Diz o pai. Não, ele está ali, o senhor não está, mas ele está ali, pai. E aí quando ele chega lá, começa... Quando ele conta, o pai, ele conta, o Piazinho conta a história para ele, ele já fala, foi bem esse dia, é o dia que estava mais difícil. O anjo estava lá com ele. Sabe, gente, a guerra entre o bem e o mal, nós não podemos, se nós conseguíssemos ver um pouquinho, nós ia desmaiar. Quando a gente escuta uma reportagem aí de estupro, de morte, de assalto, de desgraça que tem por aí, nós não vemos nada, gente. Nós não vemos. Porque é muito cruel. Pode acreditar. Eu tenho procurado nesses últimos meses, Deus, me ajuda. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Eu sou um cristão horrível. Eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a amar as pessoas. Não importa se ela está alcoolizada, não interessa. Eu tenho que aprender a amar. Porque a base de tudo, gente, é o amor. Não tem jeito. É o amor. E esse negócio de amar é muito fácil, quando está tudo bem, mas se não está tudo bem, enfermo, imagine.
Quando uma pessoa recebe uma notícia, que nem recebeu no Montoniel esses dias, que nem recebeu a esposa dele, gente, é muito difícil. Será que a gente está preparado mesmo? Não, Deus, estou sossegado, estou na boa, pode me levar que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Eu sempre já recebi uma notícia dessas, e eu fui importante. Deus não pode ser. Eu comecei a reclamar. Deus não pode ser. Para que isso? Imagine. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, acabei o bom combate, guardei a carreira, sei que minha coroa está guardada. Pense bem um camarada que nem esse. Jesus, o Espírito profecia que ele estava. Eles não levaram ele para a rua principal para cortar o pescoço dele, na guilhotina. Como o povo estava agitado, eles sabiam que ia dar problema, e os soldados desviaram, o comandante mandou desviar o caminho do lugar de mais movimento, mas mesmo assim, alguns descobriram, os irmãos vinham chorando para ele. E agora? Ele falou, se acalme, está tudo bem. Quando no Coliseu Romano, eles deixavam aqueles animais embaixo, 3, 4 andares para baixo, 2 semanas, 15 dias, 30 dias sem comer, e depois colocavam os cristãos lá dentro, e erguiam os elevadores para fazer aquela festa que eles queriam. Aquelas meninas, gente, de 15, 18 anos, elas pediam, mãe, qual é a roupa melhor que eu tenho? Isso chama-se sacrifício vivo, não é suicídio. É sacrifício vivo. Deus, eu quero te dar o meu melhor. Gente, que Deus ajude nós que possamos ter uma mudança na nossa vida. Porque passa um ano, passa outro, e passa mais um. E nós continuamos assim, sabe? Tudo bem, felizes que estamos aqui na igreja, mas quanto lugar vazio. O que será que o nosso povo está fazendo? O que será que os adventistas estão fazendo? A placa da igreja, o título que eu tenho de ser adventista, não resolve o problema. Não resolve. O único que resolve o problema é ele. Mas para resolver, eu tenho que ser amigo dele. Porque ele é meu amigo. Por isso que a gente cantou aquilo aí. Que Deus nos ajude, sabe, gente? Que a gente possa se ajudar. E de verdade oramos pelos outros. É isso que nós precisamos. Por joelho no chão. Oh, Deus. Dá uma força aí, porque a coisa por aqui está ruim. A gente gosta das coisas ruins mesmo. A gente está acostumado com esse mundo miserável aqui embaixo. E a gente assim nem pensa. A gente não pensa no céu. Não pensa como é que é o Éden. Não pensa nada lá para cima. E a gente precisa pensar. Se a gente não pensar como é que é o céu, não vai. Não quer nem ir para lá. Então, o que eu peço para Deus, para mim e para todos nós, porque eu não sou diferente de vocês nem um pouquinho. Nós somos todos igual. Seres humanos têm tendência de ficar por aqui. Mas Jesus, gente, Ele quer abraçar a gente. Filho, vamos por aqui. É mais difícil, é apertado o caminho, mas eu quero que você ande comigo. Que Deus nos ajude para isso. Que possamos tomar decisão todo dia de manhã. Deus, ajude mais um dia. Que eu possa ficar perto do Senhor, que eu sei que o Senhor me protege. Que Deus abençoe todos vocês que vieram aqui, os internautas, e aqueles que não vieram também. Que Deus possa abraçá-los. Que eles possam sentir a necessidade de estar aqui. Igual vocês estão. Nós estamos aqui porque nós sentimos a necessidade da proteção e do amor de Deus. Que Deus nos ajude. Isso é minha oração. Ó. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos humildemente porque tem nos abençoado e trazido-nos na tua santa casa. Todos esses que aqui chegaram, que o Senhor possa abraçá-los e levar para suas casas com a tua proteção e proteção dos anjos. Aqueles também que não vieram, que o Senhor cuide deles também e abrace cada um deles. Também aos enfermos físicos e espirituais, aqueles que estão internados, alguns dos nossos irmãos aqui, outros que não sabemos, mas o Senhor sabe que é o melhor para cada um de nós. Fica conosco agora, dando-nos o teu perdão, dando-nos o teu abraço e protegendo cada um de nós em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.